Evangelho de Jesus Cristo, segundo que escreveu Mateus 25. Capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos, com ele então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Obrigada, Senhor, porque estamos na tua casa, que é o melhor lugar para nós estarmos. Obrigada pelo privilégio de pregar a tua palavra, que é o que eu mais amo fazer, e é só o que eu sei fazer também, Senhor. Deus, tu conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. Estamos, Senhor, tratando de pessoas, estamos tratando de cristãos, e eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Os corações estão preparados, e que a tua palavra nessa noite possa produzir o efeito a qual ela foi enviada. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite é: ovelha se comporta como ovelha. Hoje eu vou te dar uma palavra de ensinamento. Essa palavra eu já levei na igrejinha, depois eu levei aqui no salão do lado, e hoje nós vamos levar aqui nesse novo salão que nós estamos, porque várias pessoas já mudaram. Já saíram, outras chegaram. Então, você vai aprender um pouquinho mais. E como Deus é maravilhoso, eu já tinha algo lá, mas Deus mudou tudo, quase. Porque conforme nós vamos andando com o Senhor, conforme nós vamos pastoreando, a gente aprende tanta coisa, a gente muda tanta coisa que a gente fala assim que a gente nunca ia fazer. E porque Deus é bom, e Ele tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Nós vamos, aqui diz a palavra de Deus, onde nós lemos, que quando o Senhor vier, todas as nações estarão reunidas. E Ele vai apartar. Um lado vai para a direita e o outro lado vai para a esquerda. O lado à direita, Ele vai colocar as suas ovelhas. Quem é a ovelha? Do lado à esquerda, o Senhor vai colocar o que diz aqui na palavra de Deus, os bodes. Os bodes. E aqui, nós vamos hoje meditar sobre a ovelha. Primeiramente, eu queria falar para você que eu não cuido de bode, eu cuido de ovelha. Sabe aquele louvor bonito que agora todo mundo fica assim: oh, impressionante. Jesus vem, né, larga as 99 por causa de uma. Ele larga por causa de uma ovelha. Não é por causa de um bode. Porque o crente, ele é muito sentimental. Já viu como os crentes estão fazendo hoje da palavra de Deus um romance? É um Jesus que ama. É um Jesus que dá tudo, é um Jesus da bênção, é um Jesus que aceita nosso mau humor, é um Jesus que aceita nossa insatisfação, é um Jesus que aceita até pecado, tudo. Virou um romance. E as letras dos louvores hoje em dia fazem as pessoas serem pior do que são, porque ninguém lê Bíblia, mas todo mundo ouve louvor. Aí, quando a pessoa começa a dar indireta para mim lá com esse louvor lá, somente quem saiu, né? Eu já bloqueio na hora. Bloqueio. Ai, pastora, mas tem que amar. Mas o louvor fala da ovelha. Olha como vocês não lê Bíblia. Ai, mas a pessoa lá é ovelha ou a pessoa é bode? Ela se comporta como ovelha ou se comporta como bode? O sentimentalismo que está tendo da igreja frente à palavra do Senhor é um absurdo. É um absurdo. Eu não sei o que vai sobrar. E também não sei quem vai subir. Cuidado. A forma como você tem meditado na palavra. Irmão, louvor é louvor. E tem uns louvor aí que a gente ouve que até dói, não dói? Dói, irmão. Mas a gente acha bonito. E quando o louvor cai na graça e vira moda, aí pronto. É o carro-chefe. É o carro-chefe.
Mas muitas vezes de palavra de Deus, irmão, não tem nada. Então, não se impressione muito com a moda. Não se impressione muito com o que você ouve. Examinai as Escrituras. Lá você tem a resposta certinha para a sua vida. Amém? Amém. Ovelha se comporta como ovelha. Estaremos falando sobre um assunto hoje que mostrará o comportamento de um cristão diante do bom pastor, que toma como símbolo a ovelha. Ovelha. E a ovelha, ela tem umas características singulares, as quais nos oferecem lições preciosas. Observando a natureza da ovelha, podemos aprender muito, porque nós somos ovelha. Amém? Todo mundo é ovelha? É assim, ovelha. É desse jeito aí, só amém. Porque Jesus nos comparou com as ovelhas. Então, nós precisamos ter as características delas. Vamos conhecer uma ovelha. Aperte o cinto. Primeiramente, a ovelha, ela não tem defesa. O bicho mais dócil que tem se chama ovelha. Dócil, mansa, mansinha. Pense um negocinho fácil de pegar. Pense um bichinho fácil de tratar, de trazer para perto, de cuidar. A ovelha não se defende. Ela não se defende. Ela nem sabe o que é isso. A ovelha, ela não tem habilidades de luta. Não. A ovelha não. A ovelha, ela está sempre desarmada. Quem é você? Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça. A tal da graça deixa a gente mansinho, parecendo uma ovelha. 2 Timóteo 2,24 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Uma vez veio uma pessoa lá para o salão, lá do lado, congregar. A pastora minha conhecida me ligou: Meire, toma cuidado, porque senão tu apanha. E o sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu, misericórdia. Já entrei, né? Por quê? Porque não era ovelha. Era o quê? Um bode. E um bode, ele é briguento, traiçoeiro, marrento, atrevido e malcriado. É o bode. Está sempre preparado para brigar. O bode, ele tem que se defender. Ele não depende de ninguém. Ele se defende sozinhos. Quando nós nos autodefendemos, sabe o que a gente está dizendo para Jesus? Eu não preciso de você. Eu não preciso da sua defesa. A sua defesa, Jesus, não serve para mim. As suas decisões sobre os meus problemas não são as melhores decisões. O Senhor não sabe o que eu preciso. Quando você começa... Porque a gente tem mania de se defender. Não tem? Eu vou lá e vou falar e vou fazer. Você é ovelha. Espera um pouquinho mais. Quantas enrascadas você já entrou porque você se precipitou em se defender? Ah, quando eu encontrar fulano, eu vou para cima. Isso não é ovelha. Isso não é papel de ovelha. Porque a ovelha, ela é mansa. Mas mansa que você pode carregar ela no colo e fazer o que você quiser. O Espírito Santo de Deus quer encontrar com você como uma ovelha. Pegar você, colocar você no colo,
tratar você e você está indefeso. Como o Espírito Santo, ele tem te encontrado, cheio de reservas. Já encontrou alguém armado até os dentes? Você fica, meu Deus do céu. Uma vez, eu lembro, me ligaram, pastora, tem fulana te esperando aqui, se prepara. Eu vim com as carnes tremendo. Falei, está endemoniada. Oxê. Falei, está endemoniada. E eu vim. Era lá no outro salão. Falei, Senhor, vai na frente, está com demônio puro. Porque a pessoa que ela está em espírito, ela não se comporta dessa forma. A pessoa, quando ela está em espírito, ela ouve um pouquinho mais. Ela guarda um pouquinho mais. Muitas vezes o marido chega em casa, né? Ah, eu vou para minha casa ver minha família. Quer chegar, sentir o cheiro da janta. Quando chega em casa, tem uma metralhadora. Aí ele fala, para que eu casei com isso? É o que ele pensa, mas não fala. Mas é o que ele pensa, mulheres. Para que eu casei com isso? Falar não fala, porque senão, coitado, aí vai ter que ser metralhado e dormir lá fora. Nós estamos sempre armados. Por quê? Porque nós não damos legalidade no mundo espiritual para o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre as nossas vidas. Dificilmente, quando acontece algo, a gente fala assim, Espírito Santo, toma essa causa. Espírito Santo, eu não vou falar. Espírito Santo, eu não vou fazer o Senhor. Não. A gente se arma. E vai lá e deu o que doer. E meu braço é assim. E eu sou assim. E se quiserem que eu fique na igreja é assim, não fique não. Fique não. Você está perdendo o seu tempo. E para perder o tempo, é melhor ir para o shopping, para a balada, para dançar, ou ficar em casa num dia de chuva. Ovelha. A ovelha, ela anda em grupo. Isso aí é o que mais tem pegado na vida do crente. A ovelha, quando chega uma ovelha nova, lá no rebanho, elas começam a se esfregar uma na outra, para aquela ovelha começar a ter o cheiro delas. Para ter o cheiro de ovelha e identificar que ela faz parte daquele rebanho. Muitas vezes, as pessoas falam assim, eu que prefiro andar sozinho. Eu vou na igreja, sento no último banco e vou embora. Jesus não chamou a igreja para isso. Não chamou a igreja para isso. E hoje, devido à decepção que as pessoas têm sofrido assim dentro da igreja, devido à decepção assim, que as pessoas têm sofrido com ministérios, as pessoas querem sim andar isoladas. Querem sim andar sozinhas. Por quê? Porque dizem que gato escaldado tem medo de água fria. E a pessoa começa a querer se afastar. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 12:5, assim somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. A palavra de Deus nos diz que nós fazemos parte de um único corpo. Por exemplo, a pessoa vem saudar aqui, ela fala assim, Pai do Senhor Jesus, é um prazer conhecer mais um rebanho do corpo de Cristo. Não é mais um rebanho, é o rebanho, porque o Senhor não olha a placa de igreja. O Senhor olha o rebanho da igreja de Jesus. Então, nós somos, com a Batista Renovada, com a Assembleia de Deus, com o Universal, independente do que você fale mal de igreja, irmão, porque coisa chata é crente que fala mal de outra denominação. Nós não precisamos falar mal dos outros para poder falar quem nós somos. Não precisamos, você não precisa falar mal de alguém para falar quem você é. Você não precisa falar mal de um candidato, de alguém, para falar que o seu é bom. Eu não sou contra a falar de política, falar de nada, eu sou contra falar mal. Eu não preciso falar mal de alguma igreja para falar que a IBM é a única certa e a melhor. Esse é o papel verdadeiro do cristão. E é os papéis que têm se perdido dentro da igreja.
Hoje eu mandei recado para 2 pessoas. Por favor, não mande mais recado de política, não, porque eu não preciso. Não me mande. Porque o problema não é falar para mim de política, do candidato A bom, B bom, é falar mal. Eu tenho dificuldade de chamar alguém de bandido. Eu tenho dificuldade de chamar alguém de mau caráter. Eu tenho dificuldade de falar que alguém é uns nomes tão fortes, igrejas. E isso eu falo de mim, pela minha criação, que eu fui criada, pelo berço que eu tive da Dona Maria. Isso não me compete. O que a palavra de Deus me manda e me compete é que eu ore. É que eu ore mais. É que eu clame mais. Porque está ficando perigoso o mundo, o sistema que nós estamos fazendo. Isso é muito perigoso, igreja. O nosso papel é orarmos. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos acreditar mais nas pessoas. Nós precisamos acreditar mais nas pessoas. Como pastora? Orando, clamando, abençoando as pessoas. Falta a palavra de Deus. É o que tem faltado. E muitas vezes a pessoa quer andar sozinha. Quer andar sozinha. Por quê? Porque não há mais respeito um pelo outro. Eu vou criar uma ideologia, eu vou fazer aquilo. Prefiro andar sozinha. Eu não quero mais andar como igreja. Eu não quero fazer mais parte de um ministério. Eu não quero fazer mais parte de um grupo. Porque eu não estou conseguindo mais conviver com as pessoas dentro da igreja. É muito sério, igreja. O meu papel na terra, o meu papel como cidadã do reino de Deus, o meu papel como mulher de Deus, o meu papel como ministra do Evangelho, o seu papel como ministro do Evangelho, o seu papel como ministro do Evangelho, isso é muito sério. E as pessoas começam a querer andar sozinhas. Lembra quando você tinha prazer em reunir um grupo de irmãos para conversar ou louvar um louvor da harpa? Você lembra? Isso tem se acabado. Porque nós temos as nossas ideologias, nós temos o que nós achamos que é certo, e eu vou me aproximar daquele grupo que pensa como eu, que tem as mesmas afinidades que a minha, e quem não tem? Aí não serve. Aí é só um irmão em Cristo de fachada. É uma fachada, cumprimenta por fachada, abraça por fachada, dá a paz do Senhor por fachada, mas esquece que essa pessoa é seu irmão em Cristo Jesus, independente do que ela faça ou deixe de fazer, ou da ideologia dela, o que ela pensa ou não. Tem faltado isso. Tem faltado. Como seria um corpo onde o pé briga com a mão? Como seria? Olha, o braço diz: mão, eu não vou mais te carregar. Como seria isso? O bode, ele anda sozinho. Sabe por quê? Porque ele dá muita cabeçada no rebanho. Aí o bode anda sozinho. Porque ninguém aguenta ficar perto de um bode. E eu entrei no YouTube, olhei vídeos de bode. Porque na outra vez eu não preguei sobre bode, só sobre ovelha. E o bode, ele sai dando cabeçada em todo mundo, ele é bravo. E ninguém quer andar com ele. Por isso que ele anda sozinho. As ovelhas só comem comida boa. Ovelha não come qualquer coisa. O capim, ele tem que estar bem sequinho. O capim, ele tem que estar fresquinho. O capim precisa estar bom, tem que estar novinho o capinho ali, ó. Ovelha não come porcaria. Ovelha não fica atrás de todo tipo de alimento. Ai, aonde tem um negócio ali, aonde tem uma novidade ali. Não, a ovelha tem a comidinha dela certa, ela sabe aonde está e ela sabe o que satisfaz ela. Muitas vezes as novidades,
elas nos fazem mal. Muitas vezes as novidades nos dão má digestão. Uma vez eu fui no restaurante. Ai, porque é isso, é aquilo, é o top, é o tal, tal. Ai, eu fui. Chega lá, comi. Irmãos, mas fez um mal. Fez um mal. Outra vez me levaram num restaurante japonês, porque é chique comer comida japonesa, né? Baiano, graças a Deus, odeia comida japonesa. Apesar da minha amigona ter um restaurante. Aí eu fui lá, né? Eu fiz assim para tirar uma foto. Eu mando, mãe, uma foto. Eu, filho, uma foto. Uma foto. Ah, irmãos, que vontade de... Fez mal. Então, a palavra de Deus diz o que? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pastor, o que tem faltado? Palavra. Ah, mas lá tem um negócio legal. Ah, tem um negócio... Ontem eu estava lá no Alê, num evento dele muito legal, né? Aí eu falei assim, Senhor, se tiver alguém aqui, que é aquela pessoa que se influencia por tudo, vai ficar amanhã. O som da IBM está alto. A IBM não tem aquela acústica. A IBM não sei o quê. É, irmão. Porque tem gente que não pode sair do rebanho. Tem que ficar no rebanho, não pode sair não. Por quê? Porque senão você vai achar que a grama do vizinho é... A grama do vizinho. O problema de todo mundo é a grama do vizinho. Ah, irmão, mas depois eu queria te falar que a grama de todo mundo fica igual. Começo. Depois, fica tudo igual. Grama boa é essa que Deus preparou para você. Grama boa é essa que você sabe o tipo de comida que é. Você conhece a comida. Porque muitas vezes você olha a comida, mas você não sabe quem preparou. Você não sabe como estava a vida da pessoa que deu essa comida para você. Aí você se impressiona. Uau! Quando vem um pregador novo aqui em congresso, eu amo. Fica todo mundo assim na semana inteira. Nossa, pastora, nossa. Nossa, pastora, nossa, nossa. Irmão, comida boa é aquela comida que você conhece quem está te dando. Comida boa é aquela que você sabe onde o fulano mora, onde ele trabalha, onde ele estuda, onde ele vai todo dia. Lá, essa é a melhor comida para você. A sua comida não pode depender de pessoas, porque tem a palavra de Deus para a sua vida. Mas se você só come a palavra na hora do culto, cuidado, você pode começar a não sentir mais o paladar. Você começa a não entender aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque você não come mais daquilo. Você não come mais, você não sabe mais o gosto que tem aquilo para você. Por quê? Porque você não come em casa. Você só come aqui. Os bodes são chamados de lixeiros do sertão, pois tudo que vê na frente dele, eles comem. Tudo que parece ser apetitoso. Come tudo. Há pouco tempo uma pessoa falou assim, ai, pastora, eu preciso te contar algo. Eu falei, sim, conte. Aí eu fui lá na irmã, e uma irmãzinha, amiga da irmã da igreja, e a irmã falou isso, isso e isso, e a irmã falou isso, isso e isso, isso e isso. Eu falei, e a palavra disse o que para você quando você lê? Porque tem uma irmãzinha que fala com a gente, uau, resolveu meus problemas. Ai, mas Deus usou e Deus usou. E se Deus não usar, é para você aprender a ser crente, abrir a palavra e ler todo dia. Para você aprender a comer Bíblia, a ler Bíblia. Para quê, pastora? Para virar ovelha. Ovelha tem que comer Bíblia. Ovelha tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra de dia e de noite, guardar ela no coração. E o resto, pastora, é meninice. Tudo meninice. Ah, mas eu preciso ouvir.
Quantas vezes alguém chega em mim, pastora, tem alguma coisa para mim? Eu falo, não, é dinheiro? É dinheiro? Pastor, o que falta? Lê a palavra. Para a gente se comportar conforme a palavra. Ovelha só gosta de comida boa. Vou correr que tem muita coisa. A ovelha, ela produz lã o tempo todo. Quanto mais a ovelha é tosquiada, mais ela produz. Quanto mais a ovelha é podada, ali mais a ovelha produz. É algo natural da ovelha. Não precisa de uma focinha, não precisa de uma técnica, ela simplesmente produz. A ovelha, ela nasceu para produzir. Produzir. O que você tem produzido? A ovelha, ela está sempre gerando alguma coisa. Ela frutifica sempre. Qual o dom que o Senhor te deu? Qual o talento que o Senhor te deu? E você não usa mais. Sabe por que existe tanta gente insatisfeita dentro da igreja? Sabe por que anda tanta gente na igreja assim, ó? Não sei onde eu estou, não sei quem eu sou, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Vou dar a resposta para você hoje. É porque você não produz nada para Jesus. E a pessoa que ela não produz nada, ela tem uma insatisfação. É por quê? Porque Deus entregou algo para você e você não entendeu o que você precisa fazer. Quantas pessoas hoje chegam, pastor, eu vou parar o ministério. Ah, é? E Deus deu talento para você para quê? Quantas pessoas hoje preferem paralisar? Por quê? Porque elas esqueceram que são ovelhas e ovelha nasceu para produzir. Produzir. Essa semana Deus usou meu marido. Acho que foi na segunda. Eu cheia de perguntas, introspectiva. Olha, quando chega datas para mim eu fico introspectiva. Cheia de perguntas para Deus. Cheia de sentimentos ali com Deus. Meu marido chegou em casa e falou assim para mim: Meire, eu não sei para quem ele falou da igreja, nós não comemos cesta básica. Não comemos cesta básica. Porém, quantas cestas básicas você abençoou pessoas esse mês? Se as pessoas soubessem que você é um canal de bênção para elas mesmas. Meu marido falou isso e eu ali, Senhor, obrigada por essa resposta. Eu entrei no Facebook, o Fábio levou uma palavra assim para mim, alguma coisa assim também, parabéns por ser esse canal para tantas pessoas. Tantas pessoas. Mesmo muitas vezes eu cheia de perguntas, mesmo muitas vezes um familiar meu em dificuldades, e eu continuo produzindo, independente daquilo que eu ouvi, eu continuo produzindo, e eu penso em parar, eu não consigo, eu continuo produzindo. Por quê? Porque eu sou ovelha, e as situações contrárias não conseguem me parar. E as situações que me entristecem não conseguem me parar. Por quê? E tem horas que eu penso, será que eu vou parar? Não. Será que eu vou me enfraquecer? Não. É automático, continua produzindo porque eu sou uma ovelha. Independente do que está acontecendo com você. Muitas vezes você ora por alguém, vai acontecer com alguém e não vai acontecer com você. Muitas vezes você vai dar algo para alguém e você nem tem aquilo, mas você vai continuar produzindo. Por quê? Porque você é ovelha. E eu falei para Deus: Deus, como conviver com isso? Aí Deus falou: porque você é ovelha. Vai estar doendo e você vai estar produzindo. E você não consegue parar. Você vai estar chateada e você vai continuar produzindo. E você não consegue parar. Por quê? Porque é algo que não vem
de nós. Isso é algo que provém da natureza da ovelha. Todo mundo pensa que vai parar, e a ovelha continua produzindo. Muitas vezes o inferno está em pé pensando que vai parar, e não para, porque continua produzindo, porque não vem de você, vem do céu. Essa semana, a minha irmã me ligou, lá de Pernambuco. Ela falou assim: Meire, as portas se fecharam. Eu respirei fundo. Eu tinha saído da ONG. Falei: minha irmã, eu queria falar algo para você. O dia que as portas do mundo se fecharam, o céu se abriu. Se a porta da terra fechou, minha irmã, os céus estão abertos, e isso te basta. Ela não me respondeu até hoje, mas eu falei de novo. Um dia a porta se fechou, mas o céu esteve aberto, e ele está aberto, e continua produzindo. Chateado, vá louvar. Entristecido, vá limpar. Não estou legal, vá para as portas e começa a declarar que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Isso vem de Deus, não é de você. Já está em você, não tem como tirar. Não tem. Não tem como tirar de nós algo que o Espírito Santo de Deus colocou sobre as nossas vidas. Não tem como. Ainda que você tente, ainda que você se esmoreça, ainda que as suas forças sejam poucas, você não vai conseguir. Por quê? Porque vem do céu. Você continua produzindo. Você é ovelha. Ovelha não para. O horário no trabalho atrapalha, mas você não para, porque isso não vem de você, isso vem do céu. E o que vem do céu é eterno. É eterno. O que vem do homem, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente combina, é nosso. Mas eu queria falar para você no que eu acredito, irmãos. Tem coisas que são puras dele. Tem coisas que vêm do céu, preparado para as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos ovelhas. Vem do céu. A gente não estava nem esperando. A gente não estava nem olhando para o lado. Mas ele chega. Porque ele sabe que nós somos ovelha. E você continua produzindo. Os seus dons são presente de Deus. Tem gente que vai ter talento. Talento é aquele negócio que, irmão, parece que já nasce com a pessoa. Talento. Já viu? Você fala assim: puxa, fulano tem um talento para aquele negócio. Aquilo é da pessoa. Ela só vai aprimorar para melhorar, mas é algo que é dela. Você nasceu para quê, irmão? Faça da melhor forma aquilo que você foi capacitado. Quantas coisas não acontecem na sua vida porque Deus te capacitou para algo e você fala: deixa com o irmão. Eu falo: Deus, não deixo. Pode ter 1000 obreiros, pode ter uma igreja enorme. O que eu preciso fazer, eu quero fazer porque é meu. E é privilégio. Não para nós sermos melhores um do que os outros, mas para nós sabermos que tudo vem dele, é por ele, é para ele. E você sabe por que eu tenho certeza que nada vem de mim, que a Meire não é nada? Sabe por quê? Porque eu lembro quem eu era. Eu lembro as minhas conversas. Eu lembro as minhas atitudes. E eu lembro quando eu conhecia Jesus, o que Ele fez na minha vida. Nós não somos nada sem o Senhor, igreja. Não somos nada, não podemos nada. Se a gente sabe fazer um negocinho, um melhorzinho, isso não vem de nós. Vem dEle. E o melhor de tudo é que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. E esses dias eu falei: Deus, e se eu te abandonar?
Como será o meu sermão? Como serão minhas atitudes? Como será o meu andar? Não será nada, igreja. Tudo que vocês veem eu fazendo não vem de mim, vem de Deus. Tudo que vocês verem eu fazendo não vem de mim, vem de Deus. Quando você vê alguém fazendo algo, está em destaque, está legal, é Deus. É Ele que está usando, Ele quer usar essa geração. Ele quer levantar uma geração para você fazer a diferença, não para você ser mais um. A ovelha escuta a voz do seu pastor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Quando as ovelhas vão com o pastor sair em rebanho, e lá elas se encontram com outro rebanho, e os pastores estão ali, na hora que o pastor chamar a ovelha, ela vai atrás dele. Dizem que a ovelha, pode estar 5 pastores ali reunidos, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece cada um, e ela vai em rebanho, ela vai em grupo, dócil, obediente, para ouvir a voz do seu pastor. Quantas vezes não estamos mais ouvindo a voz de Deus? Por falta do quê, pastora? Da palavra. Não estamos mais ouvindo a voz de Deus, não estamos mais entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E os planos dele são muito melhores que os nossos. Os planos dele são muito maiores que o nosso. Já viu quantos planos a gente faz e não acontece nada? Por quê? Porque ele tem outro. E a gente não entende no início, mas é melhor que o nosso. E muitas vezes a gente fica sem entender. Mas quando a gente tem uma ligação com o Espírito Santo de Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para você ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida é diferente, a sua vida cristã é diferente, o seu testemunho de vida é diferente, aonde você chega, você faz a diferença. Por quê? Porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E a gente só aceita a voz do Espírito Santo de Deus quando é a nosso favor. Vai ali abençoar alguém. Ai, Senhor, não vou não, isso é coisa da minha cabeça. Tudo que não for para nosso benefício, nós pensamos 2 vezes, amém? Tudo que é para benefício do nosso próximo, a gente vai pensar 2 vezes. 1 vez, 2 vezes. Ah, Senhor, eu vou dar carona para aquela pessoa, mas é muito folgada. E quantas vezes tem alguém orando para você abençoar a vida dela? Irmãos, hoje eu fiquei a manhã toda aqui com os casais. Fui para casa, tentei relaxar, tentei almoçar. E uma mulher de outra igreja, o tempo inteiro ali, pastora, me ajuda, pastora, eu só tenho uma senhora, pastora. Chegou uma hora que eu dei vontade de falar, cadê seu pastor? Aí o Espírito Santo falou assim, o rebanho é o meu. Não estou falando meio do seu rebanho, agora eu estou falando do meu rebanho. Eu falei, irmã, eu vou sentar daqui a pouco e a gente vai prosear com força. Aí ela falou, vou pôr no viva voz para o abençoado ouvir tudo. Põe aqui, daqui a pouco a gente vai bater uma conversa longa. Tudo no viva voz. Porque ela queria que o abençoado ouvisse. Só que eu fui falar para Deus que ela não era do meu rebanho. E Deus falou assim, é do meu. Quantas vezes nós oramos para ser usados, mas quando chega, Senhor, olha o nosso discurso, o Senhor sabe de todas as coisas. Quem já falou isso? Glória a Deus, amém? Senhor, o Senhor sabe o momento que eu estou vivendo. Senhor, o Senhor sabe como está a minha casa. E a gente começa com aquele discurso. E nós perdemos a maior oportunidade da nossa vida de nós abençoarmos uma pessoa. Nós queremos a bênção. Ser abençoados.
Mas quem é abençoado precisa aprender a abençoar. E hoje venha ao meu reino. Venha ao meu reino, ao teu reino, nada. Se vira. Se eu cheguei numa loja aí a pessoa falou assim para mim, ai, nunca mais eu fui na sua igreja, tal, eu estou assim. Eu falei, ô filha, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou, poxa, estou passando uma dificuldade, o Espírito Santo falou, tem uma cesta básica lá. Aí eu falei assim, eu não dou, Senhor, assim. Aí eu fui olhar, olhei, aí a pessoa veio, ai, eu estou com tanta dificuldade, ai, o meu filho pequeno, tal. Aí eu falei, amém, irmã, ô irmã, vou orar por você. Eu fui na calçada, aí eu voltei e falei, irmã, por favor, vá lá buscar uma cesta básica lá na igreja, porque Deus está mandando. Ela começou a chorar. Pastora, por que a senhora não deu da primeira? Porque eu falei que não era meu rebanho. E se fosse o meu filho, como eu trataria ele? Se fosse minha irmã lá de Pernambuco, como eu trataria ela? Nós somos assim, igreja. É o que nos convém. É o que é mais fácil para nós. Mas ouvir a voz de Deus implica em não fazermos a nossa vontade. Implica nós tamparmos a boca, renunciarmos e falar assim, eu dou. Ah, mas Deus não manda ninguém dar nada para ninguém. Como não, igreja? Se a igreja primitiva dividiu os seus bens e nós queremos esse evangelho da graça genuíno e não dividimos nada. Pouco tempo, a missionária Priscila mandou uma mensagem para mim. Pastora, aquela irmã que fez isso com a senhora, me xingou, falou mal. Só não me bateu no escritório porque, graças a Deus, Deus segurou ela. Aí a Priscila falou assim, ela está em muita dificuldade, precisando de comida e quer pedir perdão para a senhora. Aí eu, mas é cara de pau mesmo. Ainda vem pedir para mim, ainda tenho que dar minha cesta básica, suada. Vou ter que dar para abençoar. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, e você que não dê? E você que não dê? Aí eu, amém, Pri, linda, com certeza. Pode não ir pegar. Fui para o banheiro, mas chorei. Senhor, eu estou com raiva de mim. Senhor, eu estou com raiva de mim. Deus falou, pode ficar com raiva, mas a bênção você não perdeu. Sabe a oração boa, aquela que te confronta? Senhor, eu sou uma orgulhosa. Senhor, eu sou uma fascista. Senhor, eu estou falando uma coisa, mas eu estou querendo outra. Quando você chegar nesse nível de oração, Deus vai olhar para você e vai mudar a sua vida. Não existe mudança de caráter sem confronto. A gente pode esconder do marido, meu marido nem sabia disso, esconder de quem for, e entra aqui com a carinha assim. Ai, irmãos, Deus me chamou para abençoar, mas abençoar quem? Abençoar quem? Quem eu amo? Quem está aqui me ajudando? Isso é muito fácil, igreja. Isso é muito fácil. Aí sabe qual a conclusão que eu cheguei? Falei, nossa Deus, o meu nível está muito raso. O meu, estou falando de mim, igreja. Muito raso. Eu só quero o que é agradável. E Deus não quer o que é agradável. Deus quer aquilo que eu não quero. Aquilo que eu falo que eu não posso. Deus fala, você pode. Escutar a voz de Deus implica a gente pegar a nossa vontade e falar assim, Deus, eu não faço isso pela minha vida, pela minha carne, mas pelo teu Espírito eu faço. Quem falou que é fácil, igreja? Ninguém. Mas quando você está atento à voz do Espírito Santo de Deus, e eu tenho sido provada, hein? Eu faço assim. Tenho sido provada para ver o que está no meu coração. Pastora, depois dessa que a senhora fez essas cestas básicas, está lotada. Aqui e lá. Obedecer à voz do Espírito Santo de Deus implica em bênçãos sobre a sua vida. Obedecer à voz de Deus implica em ser abençoado. Abençoar não é o que nos convém. Abençoar é o que o Senhor nos manda. Não pode faltar sobre a cabeça da ovelha o óleo.
Quando é extraído o azeite, no Antigo Testamento é extraído o azeite, que vai para os utensílios da casa, comida, que vai para o ministério, para as igrejas, lá um óleo também ia para o pastor passar na ovelha. Porque a ovelha, ela é muito atacada por moscas. E o óleo vinha para que quando chegassem as moscas, não afetassem elas, os ouvidos delas. Eclesiastes 9:8, em todo o tempo, seja alva as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quando você estiver muito carnal, peça o óleo do Senhor sobre a sua cabeça. Quando você tiver um termômetro, eu estou muito carnal, Senhor, eu preciso. Teve uma época, irmãos, que eu chegava lá no outro salão, já descia do carro reclamando. Meu Deus, que som alto, eu vou morrer. Meu marido, calma, que você já está chegando reclamando. Calma, 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 calma. E nessa calma, calma. Aí eu fui me tocando. Que eu estava carnal. Porque eu já vinha preparado para trabalhar daquela forma. E você, quando você se prepara espiritualmente, você consegue fazer a diferença. Amanhã, sua segundona, comece a sua segundona espiritualmente. Senhor, eu sou uma mulher cheia de Deus, um homem cheio de Deus, e vou fazer a diferença nessa semana, e vou exaltar o teu nome nessa semana, e vou glorificar o teu nome nessa semana, e eu não vou ser uma pessoa carnal. Já viu falar em crente carnal? A conversa, a sua conversa, diz quem você é. Meninas, quando eu estava procurando um namorado dentro da igreja, aí eu falava assim, eu tenho que ver a conversa. Se a conversa, imagina, nova convertida, cheia do Espírito Santo, batizada no fogo, batizada não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, deixa eu ver a conversa. Aí ficava ouvindo a conversa. Aí conheci umas conversas fiadas, falava demais. Aí minha mãe falava, Meire, que fala demais, dá bom dia, cavalo, e não sei o que. Ele, não, não é. Aí conheci o pastor Elias, quase não falava. Eu ficava assim, para ver o que saía dele. Ele não falava, mas ele tinha atitude. E a atitude, ela vale mais do que 1000 palavras. Você já gastou um discurso daquele tamanho? Chega alguém, pum, você... sai de fininho. Não são as palavras, igreja, que vai mudar as pessoas. Não são com as palavras que você vai ganhar a sua família. É com a sua atitude. É a nossa atitude que faz a diferença em tudo. É a nossa atitude, é como nós reagimos àquilo que nos cerca. É como nós fazemos aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Mas muitas vezes o nosso caráter está deformado. Mas muitas vezes é a aparência. É a aparência de ovelha, mas a atitude não é de ovelha. A conversa não é de ovelha. E se não é, igreja, o bom pastor não vai te receber. Você precisa ter o que? Esse confronto. Fez alguma coisa ali que não é legal? Não, eu vou mudar naquilo. Por que os casamentos acabam? Porque a pessoa fala assim, a incompatibilidade de gênios. Que raio de palavra é essa que eu não tenho na Bíblia? Não é, igreja. Faltou atitude. Faltou a atitude de ser a melhor esposa. Faltou a atitude do esposo ser o melhor esposo. Porque os papéis têm se invertido de uma forma que a gente não sabe mais quem é quem. A gente não sabe. Se eu perguntei para uma pessoa, quem trabalha em casa, é você ou ele? Aí eu trabalho, pastora, mas ele fica com as crianças. Ah, tá. Aí, irmão, aí já acaba a conversa, porque aí já não dá. A casa tem que ter sacerdote. Na sua casa tem que, se você é casado, você tem que ser o sacerdote. Você tem que ser a coluna lá da sua casa. É aquele negócio, você falou, está falado. Por quê? Todo mundo confia em você. A ovelha, guarde essa. A ovelha é o único animal que não faz barulho
na hora de morrer. Não faz. A ovelha, na hora de morrer, ela não reclama. A ovelha, na hora de morrer, ela não corre. Eu lembro quando a minha avó ia matar galinha. Misericórdia, e quando era porco. Quando minha avó ia matar porco, a gente tinha que falar para todos os vizinhos que minha avó ia matar um porco, porque o bicho virava lá dentro um negócio de doido. A ovelha, ela é o único animal que quando morre, não faz barulho. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi até lá, como uma ovelha muda, como uma ovelha dócil, como uma ovelha obediente, por mim e por você. Quieto, quieto. Ele foi lá e ele fez. Quantas pessoas hoje para morrer para o mundo, elas falam assim: ah, mas eu não consigo, porque eu faço isso. Ah, eu não consigo porque eu faço aquilo. Ah, eu não consigo por causa daquilo. Sabe por quê? Porque ela não é ovelha. A ovelha tem cheiro de ovelha. Eu não esqueço do pastor Emerson. Quando o pastor Emerson chegou no salão do lado, eu procurei uma pessoa, porque era pastor. Tinha um amigo meu pregando, ele falou assim, no final: Meire, você está sozinha como pastora, e a obra de Deus na sua vida é muito grande. O Genivaldo falou: o Emerson é um homem de Deus. Mas eu percebi que o pastor Emerson era amigo dele. E para mim não foi o suficiente. Passou, isso foi num domingo, passou acho que uns 3 dias, eu fui na casa de uma pastora que nasceu dentro da igreja que o pastor Emerson esteve como pastor. Fui lá, falei: posso fazer uma pergunta? Fica entre nós como pastoras. Ela falou: sim, Meire. Eu falei: quem é o pastor Emerson? Ela falou assim para mim: o pastor Emerson, ele é um homem de Deus. O que você falar, ele vai ficar... Está chegando ele, estou falando dele. O que você falar, o pastor Emerson vai ficar quieto. Ela falou assim, desse jeito: o que você mandar o pastor Emerson fazer, ele vai fazer. O que você falar para ele, Meire, fica guardado. Eu falei para ela assim: você conviveu com o pastor Emerson ministerialmente? Ela falou: não. Eu falei: como que você sabe tudo isso do pastor Emerson? Ela falou assim: mas lá na igreja todos são ensinados a ser ovelhas e discípulos de Jesus. E ele passou pela mesma escola que eu. E eu posso garantir para você que o pastor Emerson é como eu. Peguei a Manu: meu Deus, já vou atrás desse homem para ficar. Já vou atrás daquela mulher bonitona dele lá para ficar lá, porque falou que canta. Tinha que ter gente que canta. Sabe por que muitas vezes você foi batizado na IBM e você não dá mais o seu testemunho de vida? Sabe por que lá fora talvez você seja falado como o evangelho merece? Porque eu que não ensinei você. Porque aquela mulher me deu uma lição. Aquela pastora me deu uma lição do que é uma igreja. O que uma igreja pode fazer no caráter de uma pessoa. E isso aí eu vou te ensinar domingo que vem, na Santa Ceia. O que é você ser um discípulo de Jesus? Porque nós somos discípulos de Jesus até aqui. Senhor, eu vou até aqui, obediente, glória a Deus, aleluia. Mas daqui não, Senhor, porque aqui é as minhas vontades, aqui é o meu querer, aqui eu não sou mais ovelha, aqui é o que eu quero, aqui é o que eu acho. Não, você tem que ir até o fim, como discípulo de Jesus. Independente se a gente goste, independente se a gente não goste.
Quantas coisas eu não concordo, eu não gosto, mas eu sei que o dono da obra tem poder, o dono da obra que faz todas as coisas. É tempo, igreja, de quê? De ser discípulo de Jesus Cristo. Ah, mas eu não concordo. Pare de não concordar e comece a obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Quantas vezes Jesus fala assim: Pedro, joga a rede. Senhor, eu já fui. Pedro, jogue a rede. Mas Senhor, Pedro, jogue a rede. Por quê? Porque eu estou mandando. E quem te falou que Jesus vai mandar você fazer o que você gosta? Quem te falou que Jesus vai mandar você ouvir o que você gosta? Quem falou isso não é evangelho. Evangelho é aquilo que você fala: eu estou assim, eu vou mudar. Eu era assim, eu não sou mais. Não. Sabe como eu tenho ganhado minha família, igreja? Eu nunca preguei para minha família. Eu nunca preguei para o Bibi. Eu nunca preguei para a mãe do Bibi. Eu nunca preguei para minha mãe. Não. Mas o dia que meu pastor entrou na casa da minha mãe, o pastor falou assim: tem alguém aqui que está desviado? A minha mãe falou assim: eu falei: mãe, como desviada, mãe? A senhora, mãe? É, filha, eu sou desviada há mais de 30 anos. Eu fui numa igreja, eu fui batizada, estou desviada. Mas a minha mãe olhou para o pastor Wallace e falou assim: mas através da vida da Meire, eu vi que Jesus existe. Eu vi que Jesus vive dentro da minha casa. E eu caí na sala da minha mãe em prantos. Faltava meses para me casar. E na hora que eu vi a minha mãezinha com a mão levantada e falou: eu vejo Jesus dentro da minha casa. Quantas vezes o diabo quer mostrar situações só que me entristecem. Eu falo: mas eu já vivi algo com ele. Já existe algo mais forte que foi formado entre eu e ele. Em momentos difíceis, situações difíceis não conseguem apagar aquilo que eu vivi com ele. Situações difíceis não conseguem apagar aquilo que você já viveu com ele. Não consegue. Sabe por quê, igreja? Porque você conhece ele de perto. E esses dias, hoje Deus usou a irmã ali para falar comigo. Eu falei: puxa Deus, como ele é maravilhoso. Como ele é bondoso, como ele cuida da gente. Pastor, o que eu preciso para ser cuidado por Deus? Você precisa ser ovelha. Você precisa somente ser uma ovelha.